Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber e eu já quero convidar você a estar participando conosco de mais esta live do oração e palavra, né, queridos? Que bênção! Eu creio que o Senhor Deus há de manifestar a sua presença de uma forma tremenda, né, meus irmãos? Então, queria que você, em nome de Jesus, agora neste momento, pudesse compartilhar esta live, né, com mais pessoas aí. Eu creio que quanto mais pessoas, né, chegar a esta live, eu creio que mais vidas serão alcançadas, mais vidas, né, serão ali impactadas com a palavra do Senhor. Então eu te convido, meu irmão, vem participar conosco. Deixa Deus te usar. Vamos estar em nome de Jesus Cristo, né, compartilhando aí, falando algo da parte do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Amém, queridos? Então isso é maravilhoso. Eu quero realmente te convidar a estar participando, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, né? Estamos aí hoje, quarta-feira, meio de semana. Louvado seja Deus. Até aqui tem nos ajudado o Senhor, e eu louvo a Deus em nome de Jesus Cristo. Não é verdade? Vamos estar orando, meus irmãos. Vamos orar antes de qualquer coisa. Vamos estar orando. Fecha teus olhos aí onde você está. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer. Te agradecer, Senhor Deus, por mais uma rica oportunidade de estar ministrando a Tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, pela Tua infinita misericórdia. Não aquilo que queremos, mas sim aquilo que Tu queres. Usa mais uma vez este vaso de barro e que eu diminua e Tu cresça. Tira-me da Tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão, propósito, a qual o Senhor já tem preparado, Senhor Deus, para nós neste começo de tarde. Toma todo o coração e mente em Tuas mãos para que possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra e não apenas ouvir, mas guardar, cumprir e praticá-la em nossas vidas, Senhor Deus, eu te peço. E desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? O Senhor é fiel. E eu creio que Deus há de abençoar a tua vida de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, querido. O Senhor colocou a palavra em nosso coração para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia. Louvado seja Deus. Abra a sua Bíblia comigo, querido, no livro da Rainha Esther. Paz do Senhor, vaso, glória. Abra sua Bíblia comigo no livro da Rainha Esther. Livro de Esther, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo de número 11 e 12. Livro de Esther, capítulo de número 6, versículo de número 11 e 12. Está escrito assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, dizendo: Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Bem, queridos, deixa eu ler novamente para você. Esther capítulo 6, versículo 11.
E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia aqui no livro da Rainha Esther, eu tenho aqui uma história muito abençoada. Eu creio que você, como homem, servo de Deus, mulher de Deus, já teve a oportunidade de ler o livro de Esther, de vivenciar, em sua mente os acontecimentos a qual o livro relata, e são acontecimentos muito maravilhosos, aonde Deus ele livra o seu povo, e através da vida de alguns homens de Deus, de algumas mulheres de Deus aqui, através da vida de Mardoqueu, de Esther, nós temos aí exemplos, que nós devemos observar. E o texto que o Senhor está me levando hoje à meditação é justamente um dos textos, é o texto praticamente principal da cerne ele não chega a ser o principal, porque na realidade o principal é o jantar, que acontece onde a rainha Esther ela fala com o rei Assuero. Para que você possa compreender esta situação toda, justamente não é sobre a questão do jantar que vai ser falado nesta tarde, mas é sobre a desavença, sobre a briga, vou colocar assim, do sentimento ruim que Amã tem sobre Mardoqueu. Amã, ele odeia Mardoqueu. Amã não consegue olhar para Mardoqueu sem sentir algo ruim em seu coração. E eu quero conversar com os irmãos justamente sobre isto. E eu conversando com Deus, lendo a palavra, e o que me chama a atenção, queridos, é que Mardoqueu, ele de uma certa forma, ele não fez ele não teve nenhuma atitude fora aos seus princípios que pudesse ferir Amã. Nenhuma atitude fora. Pelo contrário, ele continuou vivendo e se comportando da mesma forma que ele vem se comportando antes dos acontecimentos aqui. Tudo aconteceu, na realidade, justamente pela soberba do homem, Eu volto a falar sobre isto. O homem, ele perde muitas coisas com Deus por causa da soberba, por causa do orgulho. Provérbios fala que antes da queda eleva-se o coração do homem. A soberba, ela adentra o coração. Isso acontece antes da queda, antes das coisas estarem aí se revelando. Por quê? Porque quando a pessoa está naquele sentimento de orgulho, naquele sentimento com a soberba no coração, ela não consegue enxergar os seus próprios erros, os erros que tem cometido.
as coisas que fala. E a empatia, ela decai muito. Por quê? Porque a pessoa soberba tem por si, julga-se a atenção de todos, julga-se a melhor naquele recinto ou naquela situação. E o que importa naquele momento é o que ela está sentindo, são os sentimentos dela, são os desejos dela, são as palavras dela. Então, naquele momento, ela não tem, digamos assim, empatia por ninguém, porque ela quer ser o centro das atenções. E Amã, ele simboliza bastante este tipo de pessoa. Por quê? Porque devido à posição que Amã ocupava, e detalhe, o que eu vou dizer aqui é algo que você deve pensar. Eu não estou dizendo que a posição de Amã não era uma posição de respeito. Só que, embora seja uma posição de respeito, não deveria acontecer em Amã os sentimentos que nasceram dentro dele, que foram provocados nele. Amã, quando passava pelo palácio, pela cidade, ali, por aquele local ali, a Bíblia menciona que as outras pessoas, elas reverenciavam a ele devido à posição que ele tinha, né? E o que chama a nossa atenção é justamente a atitude de Mardoqueu. Mardoqueu olhava Naamã, tinha conhecimento da autoridade que ele exercia, sabia de uma certa forma, né, a sua posição em si. Porém, Mardoqueu tinha princípios. Que princípios eram esses? Mardoqueu compreendia a posição humana que ele ocupava, que Amã ocupava, mas também compreendia que ele, como judeu, ele como servo do Senhor, ele não poderia se curvar diante de um outro Deus, diante de homens. Ele não se curvaria, porque isso era contra os seus princípios, isso era contra a sua fé, isso era contra o seu Deus. Então a gente percebe aí Mardoqueu vendo toda essa situação, onde muitos que estavam ali, inclusive até judeus, se curvando diante de Amã, sendo que Mardoqueu não se curvava. E devido a ele não se curvar, a gente percebe aí no coração de Amã crescer uma raiva. Por que ele não se curva diante de mim? Por que ele não se curva como todos fazem? Por que ele não faz como todos fazem? E isso é muito interessante, querido, porque a gente percebe aí, querido, o ódio que o mundo muitas vezes carrega por nós que somos cristãos. Por quê? Porque todo cristão, querido, é um nadador contra a correnteza. Todo cristão que se preze, que tem Cristo no coração, ele nada contra a correnteza deste mundo. Não podemos apenas nos deixar levar pelas coisas do mundo. Por quê? Porque, irmãos, o mundo está de mal a pior. E eu vou te falar, meu irmão, como já foi dito por inúmeros profetas de Deus, inúmeras pessoas, e eu volto a dizer, o mundo ele não vai melhorar do jeito que você está pensando. Daqui para lá, daqui até o início do reinado do anticristo, a situação vai ser muito difícil. A gente sabe que depois, detalhe, por que eu digo que vai ser ruim até o início do reinado do anticristo? Porque a Bíblia nos ensina, querido, que os 3 primeiros anos, são 7 anos, mas os 3 primeiros anos e meio que
o anticristo vai reinar, serão anos de paz, anos de prosperidade, né? Ele vai acabar com as guerras, essas coisas todas, entendeu? Mas os próximos 3 anos e meio serão anos terríveis. Então, o que estamos vivenciando hoje, como a própria Bíblia diz, são os princípios das dores, entendeu? Então, as coisas não vão melhorar, elas vão piorar. Só que, para quem está crendo no Senhor Jesus, para quem é fiel e verdadeiro, meu irmão, na presença do Senhor Jesus Cristo, ele sabe que aqui na terra é só uma passagem. O nosso caminhar, o nosso foco, entendeu? É estar com Cristo. Como diz aquele louvor da harpa, eu quero estar com Cristo, né? Então, Mardoqueu tinha esses princípios. Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã quando Amã passava. E isso gerou uma raiva nele, né? E talvez, como eu volto a repetir, isso também gera um grande desconforto, um ódio, né? De algumas pessoas dessa sociedade mundana para com o cristão, porque ele não segue os mesmos princípios que ele não faz as mesmas coisas que ele não vive da mesma forma que ele não tem atitudes da mesma forma que ele. É por isso que a própria Bíblia me ensina, né, que devido a algumas circunstâncias chegará o momento de você observar e saber quem serve e quem não serve, de você compreender qual é a separação verdadeira que acontece na vida do cristão e do mundo. Por isto que a Bíblia nos ensina que santidade é separação das coisas mundanas. Então nós vivenciamos isto em nossas vidas. E aí o que acontece? Qual foi a atitude de Amã, entendeu? Para Mardoqueu. Amã não aceitava que esta situação se propagasse mais ainda. E aí o que foi que ele fez? Ele teve uma ideia. E ele imaginou conversar com o rei Xerxes, com o rei Assuero, e ao conversar com ele, né, ele daria a ideia de enforcar Mardoqueu e de assinar, de assinar um decreto, né, Amã fez um decreto que todos os judeus deveriam ser mortos, porque Amã colocou a culpa da atitude de Mardoqueu no resto, a culpa da atitude de Mardoqueu em todos os judeus, dizendo: olha rei Xerxes, olha rei Assuero, os judeus não se curvam diante dos teus deuses, eles não são assim, e falou muito mal dos judeus. E devido a essa situação, o rei assinou o decreto de morte dos judeus. Porém, o rei não tinha conhecimento que a sua esposa era judia. O rei não tinha conhecimento que a sua esposa não era judia. Por isso vem a questão dos jantares que Esther deu, do jejum que foi colocado, né, para todo Israel, para ajudar a rainha Esther, né? Também foi muito interessante a conversa que Mardoqueu tem com Esther, porque Mardoqueu diz: olha, Esther, tu foi colocada aí para um propósito. Se tu, porém, não realizar o propósito a qual tu foi colocada aí, fica tranquilo, Deus vai providenciar uma outra situação, mas o propósito de Deus se cumprirá. Isso também é uma grande lição para mim e para você. Deus, ele abre a porta, ele faz, né, as coisas acontecerem em nossas vidas, e através disto que acontece em nossa vida, ele permite que nós venhamos caminhar nesta bênção e
com a graça de Deus, realizar seus propósitos e princípios. Porém, quando nós não queremos realizar este propósito, mas só queremos usufruir da porta aberta, aí a outra situação é que nem aquela questão. Deus te deu algo, valorize aquilo que Deus te deu, porque se não valorizar, entendeu? Você vai perder. Deus colocou você para vivenciar uma situação, para que houvesse um cumprimento de propósito. Se você não está fazendo aquilo a qual tu foi colocado para fazer pelo próprio Deus, fica tranquilo, filho. Tu não quer, Deus não vai te forçar. Mas já que você não quer, Deus vai preparar outra pessoa e vai fazer. O importante é que os propósitos e desígnios de Deus não se perdem, mas se cumprem. Então, olha só que interessante. Ele fala, o texto fala que Amã, depois de tudo isso, ao ver Mardoqueu não se curvar a ele, né, ele fica muito com raiva, com ódio de Mardoqueu. E Mardoqueu, ele tem uma atitude nessa situação toda do decreto que foi assinado para matar os judeus. Mardoqueu, ele se vestiu de pano de saco e ele foi para a porta do palácio ali, sentar e ficar em jejum pelo povo. E o que é interessante é que, devido a essa situação de Mardoqueu ter ficado ali, houve uma certa ocasião em que dois eunucos do rei chamado Bigtã e Teres, eles estavam ali tramando para tirar a vida do rei. E Mardoqueu ouviu isso. E no que Mardoqueu ouviu, ele comunicou a Esther. Esther comunicou ao rei, né? E houve os guardas, e graças a esta atitude de Mardoqueu, o rei foi salvo, né? Foi desbaratado ali esse levante contra a vida do rei. E Mardoqueu continuou ali sentado ali na porta do rei, jejuando, fazendo aquilo que o Senhor colocou em seu coração e ali lutando, né, pelo propósito de vida dos judeus. E o que acontece? Amã, ele, devido a esse ódio dele, ele disse: eu vou matar esse Mardoqueu. A história conta que Amã mandou preparar uma forca justamente para enforcar Mardoqueu. E ao preparar esta forca, né, foi preparada numa noite. Quando foi pela manhã, Amã foi até o palácio do rei Assuero. Agora olha que interessante como as coisas de Deus. Na mesma noite que Amã estava junto com seus comparsas, planejando e ali arquitetando, construindo a forca para Mardoqueu, nesta mesma noite o rei Assuero perdeu o sono. O rei Assuero, ele não conseguiu dormir. E ao perder o sono, a Bíblia nos conta que ele pediu o livro de crônicas do reino para que ele pudesse ler, para que pudesse ter sono e assim dormir. E na leitura dessas crônicas, a história que chamou a atenção do rei foi justamente a história do livramento que o rei teve pelas mãos de Mardoqueu. E esta passagem me chama muita atenção, sabe por quê, querido? Porque Mardoqueu, ele foi fiel a Deus, ele não se curvou para homens. Mardoqueu estava ali jejuando, se humilhando na presença de Deus, pedindo um milagre.
E olha só que coisa maravilhosa. Tudo isto eu vou colocar nesses princípios. Tudo que Mardoqueu fez pelo rei estava escrito no livro das crônicas. A Bíblia me ensina, querido, que quando eu nasci, o salmista fala que todos os meus dias, todos os nossos dias estão, né, querido, gravados no livro do Senhor. Todas as nossas atitudes estão ali, ó, escritas. E o que me deixa muito feliz é que, assim como o rei leu aquele livro de crônicas, e lá estava escrito que Amã fez um benefício ao rei, e o rei o abençoou, pois a sua atitude não foi esquecida. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a tua vida. Todas as tuas atitudes, querido, para com o Senhor, vinculadas à sua vontade, estão escritas no livro. E fica tranquilo. Nada do que você faz, querido, fica em vão. E quando você faz na direção de Deus para o Senhor, fica tranquilo. No momento certo e na hora certa, Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai abençoar a tua casa e Deus vai abençoar a tua família. Foi o que aconteceu. O rei olhou e perguntou aos seus que estavam ali com ele: o que foi feito para Mardoqueu em recompensa ao que ele fez? E todos disseram nada, ninguém fez nada. E aí ele disse: chame um dos príncipes aí de fora. E quando eles olharam, quem estava entrando lá no castelo? Amã. Chamaram Amã, e aí o rei perguntou: Amã, o que se pode fazer o rei para um homem cujo o rei se agrada, cuja honra o rei se agrada? Amã estava inundado por uma soberba. Embora ele sentisse muita raiva de Mardoqueu, mas Amã estava inundado por uma soberba em seu coração. E quando o rei falou isso para ele, o que se fará o rei para um homem a qual o rei deseja agradar, deseja honrar? A soberba a soberba tomou conta mais uma vez de Amã, aonde ele imaginou: ora, qual é o homem que o rei quer honrar, senão eu? Né? Qual é o homem que o rei daria honra maior, senão a mim? E aí ele pensou que era com ele. E ao pensar que fosse com ele, ele falou tudo isso que eu lhe disse: olha, rei, se fosse o senhor, eu pegava as vestes reais, colocaria nessa pessoa, pegava uma réplica da sua coroa real, colocaria na cabeça desse homem, pegaria o seu cavalo real, montaria esse homem nesse cavalo e sairia por toda a cidade. Um dos príncipes sairia por toda a cidade puxando o cavalo, dizendo: assim faz o rei com um homem cuja honra ele se agrada. E aí, querido, foi o que aconteceu. Amã, quando ele falou isso para o rei disse: então, Amã, vamos fazer isso agora. Faça tudo o que você falou para Mardoqueu, que está lá na frente do palácio sentado, que está às portas do palácio sentado. A Bíblia relata a atitude de Amã logo após o término. Olha só como são as coisas.
Depois que Amã fez tudo isso que ele falou para Mardoqueu, o texto no versículo 12 diz que depois de tudo que aconteceu, Amã se retirou correndo para sua casa, angustiado, de cabeça coberta. Ele se angustiou, sentindo-se humilhado pelo que ele fez. Detalhe: o que Amã fez por Mardoqueu não fez com que Amã decaísse de sua posição. A posição de Amã continua a mesma coisa. E o que me chama mais atenção ainda foi o fato de que Mardoqueu, depois de ter recebido esta honraria do rei, você está pensando que Mardoqueu se encheu de orgulho, entendeu? E começou a se achar, né, o bambambam? Não. Mardoqueu voltou para o mesmo lugar onde estava. O versículo 12 diz: e depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ele voltou para a posição aonde ele estava. Pessoa que tem Deus em seu coração e que sabe que a honra, a glória e majestade pertencem a Deus, ele conhece o seu lugar e sabe que toda a glória pertence a Deus e que não é nenhum tipo de honra humana que vai fazer com que as coisas mudem. Não, pelo contrário. Ele sabe a posição que ocupa, sabe que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o Senhor Deus, e ele está muito feliz com isso. Mardoqueu, embora recebesse essa honraria humana, mas ele tinha plena convicção do lugar que ele ocupava e de quem ele era. E ali ele saiu de toda aquela situação toda e retornou para o seu lugar, para o seu devido lugar, para cumprir o propósito ao qual o Senhor havia colocado em seu coração. Então, eu vejo aqui, meus irmãos, atitudes diferentes de dois homens. Um, devido à soberba do seu coração, ficar frustrado, pois as coisas não aconteceram da forma que ele queria. E o outro, com paciência e perseverança, acreditando no Senhor, teve o seu coração ali testado, pois Amã o pressionava para que ele se curvasse, ele não se curvava, mas ele encheu o seu coração de fé e acreditou que Deus estava com ele. Então você percebe a diferença nesses dois homens aí, e que possamos, querido, aprender que a soberba não leva a lugar nenhum, e que quando Deus honra, Ele honra e Ele não esquece das coisas que temos feito, porque Ele é fiel. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Você recebe essa palavra no dia de hoje? Amém? Deixa eu orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, que esteja vendo e ouvindo essa live. Abençoa, meu Pai, de uma forma tremenda cada um, Senhor. Dá, meu Pai querido, um dia abençoado, Senhor Deus, um dia tranquilo, e que o Senhor possa, meu Pai, estar conosco cada vez mais. Pai, se alguém por um acaso está decidindo nesta tarde te aceitar, voltar para o aprisco e te aceitar como único e suficiente Salvador, recebe esta pessoa, Senhor. Que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, que esta pessoa seja direcionada pela Tua palavra e guiada pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, que ela possa ser luz na sua casa, que sua família seja ganha através do seu testemunho. Eu te peço, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa te abençoar. Lembrando que se o Senhor tocou em teu coração, o Senhor está nos abençoando, eu lhe agradeço, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, e até amanhã com mais uma oração e palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?
ore por nós. Agradecemos da sua oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.